neste contexto, o que por si só é extremamente mau. Então, os estudos no contexto angolano devem situar-se no paradigma da interpretação, as causas. E quando nós olhamos para as causas, para além daquelas do fórum psicológico, do fórum psicopatológico, nós vamos encontrar causas sociais. Vamos encontrar causas sociais. Por exemplo, o caso do divórcio, relações afetivas mal vividas, também tem levado ao suicídio. Temos também situações ligadas, por exemplo, à chamada fábula imaginária. E vale a pena interpretarmos aqui o que é isto de fábula imaginária. Nós pensamos muitas vezes que as crianças não se suicidam, mas as crianças também suicidam-se. E os adolescentes. E suicidam-se porque eles vivem muito a chamada fábula imaginária. A fábula imaginária é a interpretação errada que os jovens, adolescentes e até crianças fazem sobre uma determinada relação com um parente que é muito mal vivida. Por exemplo, quando um pai ralha com um filho e anula o ego do filho, porque os ralhetes devem enquadrar-se numa perspectiva pedagógica. Quando eu vou ralhar os meus filhos, eu devo dizer o erro que ele cometeu, não voltar a cometer o erro, as consequências do seu erro. Mas há pais que anulam o ego da criança, anulam a identidade. Ralha com a criança dizendo que ela não é nada, que ela às vezes chama nomes, e isto, a criança vive isto de forma muito, muito inusitada, vive esta problemática de forma muito profunda. Ela começa a criar a ideia que o pai ou o padrasto ou o avô com quem vive não gosta dela. A fábula imaginária também é tributária do comportamento de muitos adolescentes. Quando termina uma relação amorosa, o adolescente pensa que o mundo acabou, que o mundo terminou, que a rapariga já não gosta dele e ele perdeu um sentido lógico de vida. Então, os psicólogos, sociólogos devem trabalhar com os adolescentes e os pais devem ver os sinais, porque quem se suicida pede socorro, ele pede ajuda. Mas muitas vezes nós não temos essa capacidade de olhar e perceber que quem comigo vive ou convive está a passar por uma situação tão debilitante do ponto de vista psicológico que ele se quer suicidar. E ele lança pistas, às vezes até diz, eu vou-me suicidar. Mas nós não damos muito sentido a este tipo de situações. E, para além destas causas, também há dívidas no contexto angolano. As dívidas. As pessoas contraem dívidas no momento do pagamento, eles sofrem uma pressão e, às vezes, suicidam. O problema do desemprego. Ou seja, há vários problemas sociais que começam a estar associados ao suicídio no contexto angolano e que devemos procurar dar resposta, porque o próprio Ministério da Saúde já começa a abordar esta questão do ponto de vista da saúde mental. De qualquer modo, os estudos do professor Laurindo Vieira incidem para os homens entre os 35 e os 45 anos de idade. Bem, esta é a incidência. Entre os 15 e os 35 anos de idade é a maior incidência, embora nós encontramos o suicídio entre os 15 e os 60 anos. Esta é a população-alvo. Agora, é preciso compreender o seguinte. Por que razão é que as pessoas, nesta faixa etária, dos 15 aos 35 anos, é lá onde encontramos maior incidência? Porque 35 anos é a chamada idade de assentamento, é a chamada idade de realização. As pessoas aos 35 anos já saíram da faculdade. Já deviam ou devem ter uma casa, já estão casados, já têm filhos. Então, é uma situação em que o indivíduo que tem 35 anos já devia sentir-se, como se diz no linguajar do senso comum, já devia estar folgado, mas não está. Porque, sociologicamente, as idades também transmutaram-se. Hoje o jovem entra mais tarde para a vida social. Há o chamado processo de juvenilização. E esse processo de juvenilização vai fazer com que o cidadão, com que o adolescente, o jovem, saia mais tarde da família. Entra mais tarde para o mundo da escola, entra mais tarde para a universidade, entra mais tarde para o emprego e sai mais tarde para
sai mais tarde da família para outros contextos sociais. Tudo isto tem implicações psicológicas negativas. Então o jovem vive esta situação. Aos 35 anos não encontra um conjunto de recursos, vira-se para o mundo da bebedeira como escape ou para o mundo da delinquência ou suicida-se. Então também são algumas razões que nós encontramos nestas áreas. E que razões encontra para o grau de violência que nós vivemos hoje na nossa sociedade? Aqui podemos olhar para duas perspectivas. A primeira é a perspectiva centrada na sociedade, da qual nós já falamos, né? Que nós temos que procurar os problemas dentro das estruturas sociais. Mas aqui depois é preciso compreender o seguinte. A nossa sociedade hoje, quer queiramos, quer não, e isto todo mundo sabe, atravessa uma crise moral e ética sem precedentes. E como é que um indivíduo que vive uma crise social e ética, como é que ele age? Como é que é o seu comportamento? Ele vive em conjunto, ou ele vive em função de um sistema de valores inerentes a si próprio, ou a si mesmo, e ele faz deste sistema de valores o seu modo de vida. O sentido que ele imprime à sua vida é em função ao seu interesse, aos seus interesses. Porque é necessário perceber que a vida é feita com base no hedonismo, na busca do prazer. O ser humano, se nós matarmos a capacidade do ser humano ter prazer, estamos a retirar o ser humano. Mas a capacidade de ter prazer, de buscar prazer, estamos aqui a falar do prazer no contexto geral, a própria construção da felicidade, os sentidos que eu imprimo à minha vida, devem estar sempre em concordância com os sentidos que o outro imprime à sua vida. Eu não posso fazer do outro um elemento a abater. O outro é um portador de significados. É assim que eu devo encarar o outro. O outro, para mim, é útil. Quando o indivíduo deixa de olhar para o outro como um portador de significados, o que é que ele faz? Ele entra para a delinquência, começa a matar, começa a violar, começa a cometer a chamada desviância social, vai cometendo uma série de crimes. Então, isto é compreendido no sentido de que há uma relação entre prazer e sentimento. Por exemplo, o que é que faz com que um pai viole a sua filha? Isto causa alguma impressão muito negativa. Isto é repugnante, mas acontece. E só podemos compreender isto na dinâmica da relação entre o prazer e o sentimento de afeto. Quando um pai olha para a sua filha e encara a sua filha como um objeto sexual, como um objeto de prazer, e não encara como alguém com a qual ela deve ter um afeto paternal, ela faz da sua filha um objeto sexual. Por exemplo, nós podemos dar exemplos muito simples. Por exemplo, nós temos uma relação afetiva, nós temos uma relação de prazer com determinados animais. Mas há sociedades que têm uma determinada relação de sentimento com outros animais. Nós não comemos os nossos cães, mas há sociedades que comem os seus cães. Nós, pelo contrário, comemos carne de vaca, mas há sociedades que não comem carne de vaca. Onde é que está a diferença? Porque nós temos uma relação de prazer e uma relação de sentimento. Quando a relação de sentimento é mais forte que a relação de sentimento, eu olho para a filha do meu vizinho que tem 14 anos como uma mulher, como um objeto sexual. Mas eu olho para a minha filha que tem a mesma idade, porque com ela eu tenho uma relação de sentimento, como uma criança. Então é necessário educar as pessoas com base na chamada temperança. Mas a violência sexual, professor, registra hoje valores assustadores, ou números assustadores no nosso país, queria dizer. Diariamente, a comunicação social dá-nos sempre a conhecer situações de violação. Pastores, pais, professores... Aliás, no Falangol é uma novela, praticamente, com muitos capítulos. Com muitos capítulos de violação sexual. Então, a questão coloca-se nestes moldes. Quando o ser humano transforma-se num predador, e é isto que nós temos, quando o ser humano faz do sadismo, quando o ser humano sente prazer na impregnação da dor ao outro, o resultado é este. Por exemplo,
sensivelmente 2 semanas ou 3 semanas, nós ouvimos o caso pela comunicação social e pelas redes sociais, de um grupo de delinquentes criminosos que assaltou uma casa, violou a filha e o pai sucumbiu porque não suportou a dor de ter passado por uma experiência extremamente negativa. Então nós aqui temos que olhar outra vez para a estrutura da sociedade. Para a estrutura da sociedade. Já falámos dos problemas que a família passa, mas também temos que olhar para a escola. Temos que olhar para a escola. Porque veja que nós não temos que nos limitar. Quando falamos da escola, nós não nos vamos limitar aos objetivos pedagógicos. A escola não se pode limitar a analisar os objetivos pedagógicos. A escola deve ir para além. Olhar para a finalidade educativa. E a finalidade da educação, Amílcar Xavier, é axiológica, é filosófica. A finalidade da educação é transformar o ser humano num ser bom, num ser socializado que é capaz de conviver e viver com o outro sem causar dor ao outro. A escola tem esta responsabilidade. E como é que isso se desenvolve? Transmitindo os chamados valores da ética. Da ética, fundamentalmente a ética das virtudes. A escola deve passar a temperança. O professor, quando falou da estrutura social, sublinhou uma tridente: família, escola e igreja. Que família temos, que escola temos, que igreja temos para a educação voltada para a cidadania, para a boa pessoa, o bom homem, o bom ser? Pois, durante muito tempo, e já aqui foi dito, nós acreditamos que a família era o centro e o núcleo da sociedade. E ainda é. Mas que famílias temos? Nós temos famílias desestruturadas afetivamente. Nós temos famílias de triplo ou duplo padrão. Nós temos famílias carenciadas economicamente, porque a mãe sai durante a manhã e vai à zunga, o pai está desempregado e os filhos ficam entregues a si mesmos. No areal do Cazenga, no areal da Boa Vista, no areal do Zango ou de outros bairros que compõem a nossa urbe, não só em Luanda, mas é evidente em todo o país. Então esta é a família que nós temos. Se nós temos uma família em crise, porque veja o seguinte, quem é um membro da família hoje? Se nós fizermos, e eu abordo esta problemática na minha tese de doutoramento, uma perspectiva longitudinal. Os indivíduos que hoje têm 40 anos, em 2002, tinham 20 anos. Eram adolescentes. Estavam num sistema educativo tripartido. E estes indivíduos não receberam valores da ética. Hoje quem são? São pais. Estão casados. Onde é que eles estão? Estão nas igrejas, estão nas instituições bancárias, estão em todo lado. Com uma crise de valores. E a questão que se levanta é a seguinte: como é que se pode educar se você não recebeu educação? Se já é difícil falar daquilo que se sabe, como é que se pode falar daquilo que não se sabe? Como é que você pode educar se você não recebeu educação? Então, esta situação que nós vivemos hoje era de esperar, porque tem causas reais. A guerra é uma delas. As pessoas não gostam muito de falar porque dizem que a guerra já passou há bastante tempo. Sim, mas os seus traumas levam tempo. E aí voltamos à questão da escola. A escola deve pautar na educação para os valores, na chamada educação axiológica. Educar para o temperamento, educar para a temperança. Quando falamos de temperança, de que é que nós estamos a falar? A temperança é a capacidade que o ser humano deve ter no sentido de poder regular os seus desejos. Nós temos desejos, mas os nossos desejos devem ser regulados. Mas também devemos educar para a compaixão. A compaixão não é apenas uma categoria religiosa, é uma categoria social da ética das virtudes. Nós devemos ensinar para a justiça. Saber que aquilo que é mau para mim também pode ser mau para o outro. Este é o princípio da justiça. Então, esta é a família, é a escola que temos. Que igreja temos? Perguntou o Amílcar. Também é um terreno muito movediço. Mas um dos problemas da crise hoje, da religiosidade, é o fato da igreja ter materializado a fé. A fé está materializada. Então, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, mas quando nós olhamos para a fé, o que é a fé? A fé é a crença em qualquer coisa.
Hoje em dia, as pessoas vão à igreja, não vão em função da fé, vão em função da dádiva, ou seja, de buscar qualquer coisa que não encontram na sociedade. Então, aquela fé em Cristo, a fé em Deus, esta foi transmutada, foi materializada. As pessoas vão à igreja em busca de qualquer coisa, em busca de saúde, em busca de emprego, em busca de prosperidade. Muitas vezes nós ouvimos, com todo o respeito, as chamadas correntes de prosperidade, as chamadas correntes da felicidade. E tudo isto acontece por quê? Porque é um dado momento em que este espaço foi ocupado pela Igreja, porque nós não temos instituições que resolvam estas situações. E vou dar-lhe um exemplo, a questão da morte, a questão do luto. Quando o indivíduo perde um ente querido, passa a viver o luto. E o luto é vivido em fases. A primeira fase do luto é a chamada fase do torpor, que o indivíduo está incrédulo, não aceita a realidade. Ter uma menor intervenção a nível da economia e da gestão de determinados ativos de determinadas empresas. Pode. E relativamente a esta matéria, as grandes vantagens podem ser a nível da empregabilidade. Foram 3 mil empregos, segundo os dados. Para além de gerar emprego, também há este encaixe financeiro que é necessário. São 300... sim, ok. Não, sim, 3 mil empregos. Aproximadamente 3 mil empregos. 2.700 e qualquer coisa. Se isso foi mais ou menos o que a peça. Então, esta vantagem de reduzir no mínimo a intervenção do Estado na economia é extremamente vantajosa. Mas, para além destas vantagens todas, aqui há algo que a mim me preocupa. O que é que o preocupa, doutor? O que me preocupa são os timings. Não foram muito bem clarificados. Por exemplo, a questão da empregabilidade. Em quanto tempo é que se criaram estes empregos? Porque nós tivemos um relatório semelhante a este, que foi apresentado em dezembro de 2020. Com alguns dados até semelhantes a estes que foram apresentados novamente. Então também isto faz assim uma certa confusão. Serão os mesmos dados de 2020? Serão novos dados? Será que no primeiro trimestre deste ano que se conseguiu esta empregabilidade? Porque no relatório do que se apresentou ano passado, por exemplo, há um dado momento em que se afirmava que os silos da Matala, no Lubango, foram adjudicados. E neste relatório já se diz que nenhum silo a nível do país foi adjudicado. Então, quer dizer, para nós que temos a obrigação de fazer notícia, comentar... Não foram porque se tentou, de acordo com a peça, e não apareceram interessados. Pois, mas no relatório passado afirma que foram adjudicados. Então, quer dizer, e este ano, e neste relatório já diz que não. Então, quer dizer, fica-se assim... Há coisas que precisam ser clarificadas. Há coisas que precisam de ser clarificadas. Dr. David Mendes, há quem defenda que o Estado deve, de facto, ter uma participação menor a nível das empresas e deve preocupar-se com outras coisas. Que opinião é que tem em relação a isso? Eu tenho sido muito cético nisso. Por quê? Quem estão a comprar as empresas? Não são os angolanos? Sim, são alguns estrangeiros. Como é que ficam os angolanos? Vamos continuar empregados na nossa terra? Quando é que nós vamos poder participar num concurso para comprarmos também empresas angolanas? Mas os angolanos têm dinheiro, Dr. David? Se a empresa é pública, se transformá-la em ações, e hajam ações de 1.000 kwanzas, de 10.000 kwanzas, qualquer um de nós pode comprar uma ação de 10.000 kwanzas, de 100.000 kwanzas. Quando é que o angolano vai ter acesso à economia? Eu não estou em discordância que o Estado saia, né, da liderança dessas empresas. Mas estou preocupado o papel do angolano nisso. O angolano não pode continuar na sua própria terra apenas um serviçal. E o que é que pode ser feito para se inverter este quadro, doutor? Transformem em ações e se vendam as ações. Vamos, um exemplo. Os institucional, mas que fazem trabalhos por fora e estão ligadas a essas políticas, dizem que deveria haver uma concertação com eles para ouvir de outras pessoas opiniões para a melhor gestão dos resíduos sólidos a nível da capital, mas a nível do país de forma geral. Defende-se esta ideia? Acha que todos os intervenientes devem ser ouvidos? Numa situação de emergência você não tem tempo de ouvir ninguém. Tem que resolver primeiro. Para o futuro, sim.
Não me referi a este período particular de emergência. Portanto, É impossível. Mas gerir a situação porque é um problema que se vai manter. Pode-se auscultar algumas pessoas, mas o momento é de ação. É preciso resolver. Como disse, é caminhando que se vai fazendo o caminho. Neste período emergencial, não há tempo para reunir gente para tomar decisões. Não. A decisão tem que ser tomada e deve ser corrigida no decorrer do processo. Mas que é necessário. Aí é porque que eu defendo a municipalização. Cada município tem uma experiência própria, cada município pode usar meios próprios. Por exemplo, essas motas de 3 rodas, o vulgo cupapata, seriam ideais para usar nas áreas periféricas, suburbanas. Mas viu o que aconteceu há algumas semanas, Dr. David Mendes, na gestão municipal dos resíduos, que se colocou em locais impróprios e que se fazia queimadas e a população reclamou. Ou seja, mais do que passar, simplesmente não acredita que antes deveria ser dada formação a estas pessoas para a gestão? Não. Não se correm riscos maiores a agir Porque é que nós temos departamentos ambientais nas administrações? Hoje ninguém pode dizer que não temos pessoal qualificado. É um falso argumento. Hoje temos pessoas formadas em gestão ambiental. Temos pessoas formadas em gestão do território. Então, não confiamos na capacidade dessas pessoas? Não podemos permanentemente estar a pensar que os angolanos não sabem. E há pessoas que estudaram nas melhores escolas que existem pelo mundo. Nós não estamos a valorizar o quadro angolano. E muitas vezes nós vemos indivíduos que vêm para trabalhar em Angola como expatriados e quem de facto produz é o angolano. É ele que pensa, é ele que dá as decisões, mas quem fica com os louros é a pessoa que veio importada. Vamos valorizar os quadros angolanos. Nós temos esses quadros. Dr. Laurindo Vieira é académico, está sempre a sublinhar aqui no nosso jornal. Sublinhei uma vez apenas. Acredita na capacidade, na competência dos quadros angolanos, dos técnicos nacionais, nesta questão, sobretudo do lixo que é o que estamos a abordar agora? Sim, confio. Desde que eles sejam chamados para darem a sua opinião. Sim, confio. E há muitos jovens ambientalistas. Nós vemos nas faculdades, mesmo a nível de determinadas disciplinas, determinadas matérias que abordam sobre as questões ambientalistas. Temos jovens com bons projetos, e eu posso, me falar do extinto Instituto Superior de Serviço Social, do qual fui diretor durante algum tempo. Jovens com perspectivas que trabalham, não só a perspectiva ambiental, mas ao trabalharem com as comunidades, acabaram por incentivar esta cultura ambientalista e outras variáveis de sobrevivência em meios rurais e que surtiu efeitos. Por isso eu confio na capacidade de jovens. Bem, vamos continuar olhando para um outro assunto. A UNITA critica o tratamento que considera desigual dado pelos órgãos de comunicação social públicos e alguns privados aos partidos políticos da oposição. O grupo parlamentar queria que o assunto fosse discutido na sessão plenária desta quinta-feira, mas a maioria parlamentar chumbou o pedido. A UNITA queixa-se do tratamento desigual nos órgãos de comunicação públicos e alguns privados relativamente ao partido que governa. Por isso, Liberty Chiaka, o líder do grupo parlamentar, apresentou esta quinta-feira um requerimento para que o assunto fosse discutido nesta sessão plenária. Infelizmente, nós temos estado a constatar nos últimos meses, particularmente durante o ano de 2020, e muito mais preocupante, de modo preocupante, em 2021, que a nossa imprensa pública, e aqui falo especificamente da Televisão Pública de Angola, a TPA, a TV Zimbo e em parte a Rádio Nacional de Angola, não tem estado a dar tratamento igual a todos os atores políticos. Nota-se claramente uma tendência de privilegiar, de favorecimento do partido que sustenta o poder. E duvidar da liberdade da imprensa em Angola, quer dizer, é ridículo, quando a UNITA até tem uma rádio que, no âmbito dos acordos de paz, tem servido para todos os dias fustigar, insultar pessoas ou tentar branquear a história. Reconhecemos que a UNITA que propõe um debate, uma reflexão, que elabora os termos de referência,
Porque um debate tem regras. Agora, querer aproveitar a plenária solene sobre pontos previamente aprovados para introduzir um tema alheio à agenda, isso faz parte da prática parlamentar. Nesta sessão foi aprovada a proposta de lei das precedências e do protocolo do Estado. Dr. David Mendes, comece por si. Existe ou não tratamento desigual aos partidos da oposição entre nós, a nível da imprensa pública, sobretudo, que foi a mais citada? Ok. Quem é o órgão que tem a obrigação de fiscalizar a imprensa pública? Acho que é a ERCA. A ERCA deve se pronunciar, ver os critérios, que critérios devem ser assumidos. Quanto aos órgãos públicos, ninguém tem que se pronunciar.